Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, voltar as nossas mentes, os nossos corações, para aquilo que o Senhor tem a dizer, a falar conosco nessa hora. Já abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E som. Mateus 10, hoje nós vamos estudar dos versículos 5 até o 15. Som, som, som. Todos abriram? Mateus capítulo 10, do 5 até o 15. Obrigado, Marco. Vamos ler o texto? Diz assim: Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Lembrando que na semana passada nós vimos Jesus escolhendo os 12 apóstolos, né? Não tomem um caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, eu lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Bom, irmãos, nesse trecho então que nós vamos estudar aqui hoje, Jesus está enviando os 12 apóstolos agora, que anteriormente ele havia escolhido, né, para uma missão específica, que era anunciar a mensagem do reino de Deus, certo? Só que aí antes deles partirem, né, Jesus está aqui dando algumas orientações, né, muito claras sobre como eles deveriam agir, sobre o que eles deveriam fazer, sobre qual deveria ser o foco deles, dos apóstolos, durante esse período em que o ministério deles estava sendo construído e desenvolvido. Jesus, ele não apenas ensina, né, irmãos, ele estava demonstrando na prática, durante todo esse período em que as pessoas estavam seguindo, aquilo que ele esperava dos seus discípulos. Tanto que ele vai falar para eles pregarem, vai falar para eles operarem milagres, expulsarem demônios, curarem os leprosos. Era exatamente tudo aquilo que Jesus já estava fazendo. Jesus não estava pedindo para eles fazerem nada além daquilo que eles já tinham visto o próprio Jesus fazer. No capítulo 9, versículo 35, Jesus já estava demonstrando, já havia mostrado ali um modelo de um ministério voltado para a pregação, para o ensino e para a compaixão pelas pessoas também. Agora, ele comissiona então os 12 apóstolos e dá a eles a direção, dá a eles o caminho ao qual eles deveriam seguir, o que eles deveriam fazer para cumprir essa missão então. E aí nós temos algumas lições muito importantes aqui. Primeiro, é que nós vimos aqui esse comissionamento, então, dos apóstolos, né? Esse foi o primeiro passo que Jesus deu aqui. Ele comissionou essas pessoas para uma missão evangelística. O verbo original aqui usado para a palavra enviar, vem da mesma raiz da palavra apóstolo, que significa justamente enviado. E isso mostra, irmãos, que
esses discípulos aqui, esses 12 apóstolos, eles foram separados por Jesus para representar a Deus na sua obra. O Evangelho de Marcos nos mostra que Jesus enviou eles de 2 em 2, né? O que provavelmente tinha como objetivo de um apoiar o outro e de um validar também o testemunho de outro. Isso era muito comum naquele tempo, naquela região, né? Sempre ter uma testemunha. Além disso, Jesus, ele também não apenas os enviou, mas também deu poder e autoridade a eles. O poder de Jesus aqui significa justamente a capacidade de realizar milagres para cumprir a missão. Lembrando que o ministério de Jesus estava no início, no seu início. E os milagres aqui que nós vemos, as curas, as ressurreições que acontecem, tudo isso tinha um propósito de trazer convencimento às pessoas, de mostrar para as pessoas quem de fato Cristo era, quem de fato era Jesus ali. E os apóstolos dariam continuidade a isso, fazendo as mesmas coisas. Para quê? Para reafirmar tudo aquilo que Cristo já havia feito. E Jesus deu a eles também autoridade, que é o direito concedido a eles por Jesus, para que eles pudessem agir e falar em nome dele. Quando Jesus dá a sua autoridade a essas pessoas, é para isso, é para que eles vivessem em nome de Deus, para que aquilo que eles fizessem, aquilo que eles falassem, fosse exatamente em nome de Deus. Então Jesus estava garantindo aqui para eles, irmãos, que eles não apenas falassem sobre o reino de Deus, mas que eles também pudessem demonstrar a realidade, através dos sinais, através das maravilhas. Bom, depois Jesus, ele dá a direção da missão, né, nos versículos 5 e 6. A segunda parte do versículo 5 e o versículo 6. Ele dá uma orientação muito clara sobre para onde eles deveriam ir. Nesse momento da missão, irmãos, eles deveriam se voltar para o povo de Israel. Tá? A região da Galileia, ali onde os discípulos estavam, era cercada por nações pagãs, né, por pessoas fora do cristianismo, né, que não tinham o conhecimento. Ao sul, por exemplo, ficava Samaria, que era uma terra habitada por um povo mestiço, né, por causa da mistura entre os israelitas que não foram exilados e os estrangeiros que ocuparam ali aquela região. Só que aí Jesus, ele ordena que os discípulos não se dirigissem, por enquanto, aos gentios, aos não-judeus, nem aos samaritanos, mas que eles se concentrassem, o texto diz, nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, nesse primeiro momento, a mensagem aqui do reino, ela deveria ser anunciada primeiramente ao povo judeu. Era uma restrição temporária, era só para aquele momento. Por quê, irmãos? Porque o propósito para esse momento era de se evitar conflitos que poderiam prejudicar a missão naquele momento. Então Jesus não tinha essa ideia, essa intenção. Somente depois da morte e da ressurreição de Jesus é que os discípulos recebem então a ordem de irem levar o evangelho a todas as nações, como registrado lá no capítulo 28 de Mateus. Bom, qual era a mensagem então que os apóstolos deveriam levar? Jesus, ele entrega uma mensagem muito clara para eles aí no versículo 7, versículo 8. O que é que eles tinham que proclamar? Eles tinham que proclamar, eles tinham que pregar que o reino de Deus estava próximo. Eles não foram enviados para pregar bênção. Eles não foram enviados para pregar uma mensagem que fizesse com que aquelas pessoas ficassem alegres, felizes. É uma mensagem de alerta. É uma mensagem que tinha como objetivo trazer aquelas pessoas para uma realidade do qual elas não estavam percebendo. O reino de Deus está próximo. Os discípulos não foram enviados, irmãos, para compartilhar suas próprias experiências, suas próprias ideias, as suas próprias opiniões acerca
do Evangelho de Jesus, eles foram enviados para anunciar fielmente a mensagem que Jesus tinha dado a eles. O papel dos apóstolos era semelhante ao papel dos mensageiros de um rei, por exemplo. Quando o rei enviava um mensageiro, esse mensageiro não tinha o poder de mudar ou de incrementar um pouco a mensagem que o rei passou para ele. Não, ele tinha que simplesmente comunicar aquilo que o rei havia passado. Por quê? Porque ele estava falando em nome do rei. Os apóstolos estavam falando em nome do rei Jesus. E eles tinham que compartilhar unicamente aquilo que Jesus estava ordenando que eles compartilhassem. E a mensagem ela devia ser transmitida de duas formas: por palavras e por ações. Era o que Jesus fazia. Ele não apenas pregava, ele fazia também. Eles não apenas pregariam o reino de Deus, eles não chegariam ali apenas dizendo que o reino de Deus está próximo, Jesus está voltando, viu? Vocês vão para o inferno se vocês não crerem, não. Eles também demonstrariam, a partir desse discurso, a partir dessa pregação, essa realidade que o reino estava próximo, através de sinais concretos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, acolhendo as pessoas que precisavam de acolhimento. Eram ações, irmãos, os milagres também, eram demonstrações visíveis do poder do reino de Deus, sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre as forças do mal. E aí os discípulos, eles foram enviados para poder manifestar a mesma realidade que Jesus trouxe a manifestar o seu poder. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo, já tinha feito, agora os discípulos também estavam incumbidos de fazer. Eles estavam com a faca e o queijo na mão, irmãos, era só fazer. Jesus estava concedendo isso a eles. Era só ir. É interessante nós vermos que os milagres que são mencionados por Jesus, eles seguem uma ordem de crescimento, né? Eles vão da cura até a ressurreição dos mortos. Para quê? Justamente para mostrar o impacto crescente do poder de Deus. Deus, ele atua tanto nos detalhes mais pequenos das nossas vidas, como também nos maiores. Nas situações mais simples, aparentemente de serem resolvidas, como até mesmo naquelas que são aos nossos olhos impossíveis. Deus faz. Só que Jesus deixou claro que tudo isso deveria ser feito de graça. Assim como eles receberam de Deus, gratuitamente, eles deveriam também compartilhar aquilo, sem esperar um pagamento em troca. O verdadeiro envio de Jesus, irmãos, sempre envolve essas duas ações. A mão direita que leva a palavra de Deus e a mão esquerda que manifesta o amor de Deus em ações. A primeira entrega o pão da vida, a mensagem que transforma, que salva, que cura, que liberta. E a segunda entrega o pão necessário de cada dia. Percebe que não é apenas a pregação do evangelho, irmãos. É a compaixão também pelas almas perdidas. De que adianta nós chegarmos em uma pessoa que está passando fome, lermos a Bíblia, orarmos com ela e irmos embora? Nós alimentamos o espírito, mas o corpo continua com fome. Viver o evangelho vai muito além do que pregar apenas a mensagem. Nós precisamos amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, ser como ele é. Sabe por quê, irmãos? Porque o Deus que envia também traz a provisão. Nos versículos 9 e 10, Jesus deu ali as orientações sobre como os discípulos deveriam lidar com as questões materiais durante a missão.
Eles deveriam se preocupar em levar apenas o essencial para a jornada. Eles não deveriam acumular muitas coisas para sair. Jesus, em momento algum, prometeu luxo ou conforto a eles. Mas ele garantiu que eles teriam o necessário para cumprir a missão. A prioridade, irmãos, não era o bem-estar dos enviados, mas o alcance das pessoas que precisavam ouvir a mensagem do reino. Irmãos, se você fizer uma breve análise do que se tornou a igreja nos nossos dias, você começa a perceber que é o retrato do oposto disso aqui. Não é só que não cumpre uma coisa ou outra, é o oposto disso aqui. São pessoas cobrando para estarem em igrejas. São pessoas com um discurso completamente voltado para aquilo que você vai receber de Deus. Quando, na verdade, Jesus está escolhendo e enviando os seus, sem tocar no assunto de que eles enriqueceriam. Pelo contrário, Jesus está falando, não sai levando muita coisa não, não fica se preocupando com muita coisa não, porque o que vocês precisam para cumprir a missão, eu vou dar. Vocês vão receber. Mas o que os nossos pregadores de hoje em dia pregam, falam, é só bênção, é só bens. Tudo é que você vai prosperar, tudo é que você vai crescer, tudo é que você vai ter. Não é errado ter. Só que quando nós começamos a olhar para o Evangelho, nós percebemos que Jesus não estava nem um pouco preocupado em falar sobre isso. Sobre o acúmulo das coisas. Muito pelo contrário, sempre que ele toca no assunto de acúmulo de bens, de coisas deste mundo, ele fala sobre repartir, sobre entregar, sobre se desvencilhar do acúmulo dessas coisas. Sobre dividir com aqueles que não têm, aqueles que não possuem. A prioridade não era o bem-estar daqueles que estavam sendo enviados, mas sim o alcance daqueles que precisavam ouvir a mensagem do reino. A urgência da missão, irmãos, exigia leveza. Eles precisavam viajar sem carga, sem acúmulo de coisas, para que eles pudessem chegar mais rápido nos lugares onde eles estavam indo. Para que eles não tivessem outras preocupações, senão chegar onde eles precisavam chegar para anunciar o Evangelho. Isso nos ensina que o foco de um servo de Deus deve estar na tarefa que foi confiada a ele, e não na busca por riquezas, por status, por prazeres. Se o nosso coração estiver no lugar certo, irmãos, enquanto nós trabalhamos para Deus, Ele irá nos sustentar. Ele vai nos sustentar. Porque quem coloca a sua segurança nas posses que tem, facilmente perderá a visão do chamado, da missão. Porque vai estar preocupado no meio do caminho com outras coisas. Com outras coisas. Jesus deixou claro, irmãos, que os discípulos deveriam confiar no provedor e não na provisão. É óbvio que isso não significava que eles passariam necessidade. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Isso mostra que Deus cuida dos seus. Através das pessoas, através das bênçãos que Ele nos dá. Nesse caso aqui, Deus cuidaria daqueles apóstolos através das pessoas que iriam os acolher em suas casas, que dariam a eles de comer, que garantiriam o sustento que eles precisavam. A grande mensagem que Jesus queria passar ali, irmãos, para eles, era que o ministério não deveria ser usado como um meio de enriquecimento pessoal.
Eles não foram chamados para isso. A confiança deveria estar em Deus e não nos recursos materiais. Jesus também abre os olhos dos apóstolos para uma estratégia cultural que eles deveriam ter na missão. Eles deveriam se preocupar também com isso. A missão envolvia pregar de casa em casa, levando bênção para aqueles que recebessem. Além disso, os discípulos, eles teriam também o direito ao sustento, né? Como ensinam aí essa passagem, outras passagens como 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 11. Só que Jesus deixou claro que eles deveriam agir com sensibilidade cultural, entendendo o ambiente em que eles estavam. Eles não deveriam escolher as casas mais ricas ou buscar um conforto maior. Quando eles encontrassem um lar que os acolhesse, eles deveriam permanecer ali até concluírem a sua missão, ali naquela cidade. Neste tempo, irmãos, no Oriente, a hospitalidade era algo sagrado. Quando você recebia alguém em sua casa, você fazia de tudo para cuidar dessa pessoa da melhor maneira possível. Então, por exemplo, você recebia uma saudação calorosa, ou você dava, né, no caso, você está recebendo. Os pés dos hóspedes eram lavados, oferecia-se comida, era garantida a proteção deles enquanto eles estivessem na casa. Eles acompanhavam os seus hóspedes na despedida. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, de Ló, quando recebe aqueles 2 anjos do Senhor em sua casa, e os moradores da cidade ali tentam invadir a sua casa para pegar aqueles homens e abusar deles. Ló, entendendo isso, essa cultura, essa tradição, ele sabia que ele deveria cuidar dos seus hóspedes, tanto que ele oferece até a sua filha, para que aqueles homens ficassem protegidos ali. Era isso. Então Jesus ensinou, irmãos, que o evangelho deve ser anunciado respeitando o contexto cultural de cada povo. Por exemplo, vamos pensar aqui no Marquinhos, quando ele estava lá no campo. Ele não chegou lá no campo missionário, lá no Oriente Médio, onde uma cultura é completamente diferente da nossa, né? Onde ele não tinha liberdade para falar de Jesus como nós temos aqui. Ele não podia simplesmente chegar lá falando: "Oi, Jesus é seu Salvador". O que ia acontecer com ele? Ele ia morrer. Simples assim. Então, ele precisou ter uma inteligência, uma estratégia com relação à cultura daquele povo. Você não pode chegar hoje numa tribo indígena, de peito aberto, querendo pregar o evangelho lá no meio deles, assim como se nada. Numa tribo de canibais, por exemplo, você vai morrer, irmãos. Você não vai conseguir falar de Jesus e vai morrer. Então precisa ter uma certa inteligência. Não é só algo espiritual, percebe? A mente está caminhando junto aqui. Você tem que entender o que você está fazendo, onde você está indo, com quem você está falando. Você precisa entender a linguagem que você vai usar. Então, o que Jesus estava falando para os discípulos, para os apóstolos, é que eles não deveriam forçar mudanças culturais desnecessárias. Eles deveriam transmitir a mensagem dentro da realidade e dos costumes locais. A pregação do reino não anula a cultura, irmãos. Ela transforma essa cultura de dentro para fora. Não adianta nós chegarmos em um ambiente que vive de uma determinada maneira e nós queremos, de repente, mudar tudo ali. Nós não vamos conseguir. Sabe quando você vai na casa de um novo convertido, e aí você chega lá, essa pessoa às vezes tem alguns ídolos na casa dela, porque ela era de uma outra religião. E aí você chega lá querendo jogar tudo fora, quebrar tudo, jogar no lixo. Não é por aí, irmãos. Você precisa ter inteligência. Quem faz isso, quem transforma, quem convence, não sou eu, não é você. O nosso papel é de orientação, é de anunciar as boas novas da salvação.
É o que Jesus estava ensinando a eles. Jesus também estava falando para eles aproveitarem as portas abertas que eles tinham. Seguir em frente diante da rejeição. Se fossem rejeitados, linha na pipa. Vai para a próxima. Não fica aí gastando saliva, não fica aí gastando tempo. Não fica aí querendo debater, não. Some daí e vai para outro lugar. É isso que Jesus estava falando para eles. Jesus ensinou que os discípulos não deveriam insistir onde eles não fossem bem recebidos. Às vezes a gente tem essa tendência, né? De querer convencer as pessoas à força. E não é por aí. Se uma casa ou uma cidade rejeitasse a mensagem, eles deveriam seguir adiante, sem perder tempo. Não desanimar e parar. Ir para o próximo. Se fosse rejeitado, vai para o próximo. Até chegar no terreno fértil. A estratégia do evangelho, irmãos, nunca foi de arrombar portas. A estratégia do evangelho sempre foi de aproveitar as portas que estão abertas. O apóstolo Paulo, ele segue essa mesma linha de pensamento, esse mesmo princípio ali no seu ministério. Ele orava para que Deus desse oportunidades, e quando ele encontrava um lugar receptivo, ele permanecia ali pregando. Mas se ele enfrentasse algum tipo de rejeição, ele seguia para outro lugar. É o que mostra Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10. Então, irmãos, essa orientação de Jesus aqui nos ensina que o evangelismo, ele deve ser guiado pelo discernimento espiritual. Não cabe ao pregador forçar corações fechados. Nós precisamos investir onde há sede pela palavra. Aqui, irmãos, fique claro que Jesus está falando sobre descrentes, sobre não convertidos, tá? É diferente de você lidar com a igreja, por exemplo. O foco precisa estar naqueles que têm ouvidos para ouvir, porque o reino de Deus cresce onde o terreno é fértil. Jesus também faz uma advertência sobre a rejeição do evangelho. Caso uma cidade ou uma casa não os recebessem, o texto diz que eles deveriam sacudir o pó das sandálias e sair. Esse aqui era um gesto simbólico, irmãos, que indicava rejeição. Era uma forma de considerar aquele território ali como impuro aos olhos de Deus, como se fosse de fato um solo pagão. Isso também nos ensina algo, que não há salvação fora do evangelho. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, irmãos, está rejeitando o próprio Deus. Rejeitar a Cristo é rejeitar a única fonte de vida eterna. Por outro lado, aqueles que recebem os mensageiros de Jesus é o mesmo que receber a Cristo. Jesus disse que no dia do juízo, a condenação daqueles que rejeitam o evangelho será ainda maior do que a de Sodoma e Gomorra. Aí você imagina. Vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Deus não achou um sequer ali para salvar. Vamos destruir, eu vou destruir. E o texto diz aqui que aqueles que rejeitarem a mensagem do evangelho serão punidos com um rigor maior do que Sodoma e Gomorra. Essa história de que não existe pecadinho e pecadão é verdade até a página 3, tá, irmãos? Pecado é pecado, indiscutivelmente. Mas as punições para os nossos pecados não são as mesmas. Isso aqui é uma prova disso. Jesus está falando que a punição para esses que rejeitam a mensagem do evangelho será pior do que
os de Sodoma e Gomorra. A mesma coisa é o galardão. Também há níveis diferentes de bênção, de galardões que nós receberemos. Então, irmãos, é por causa disso que nós estamos vendo que o evangelho não pode ser pregado para agradar as pessoas. O evangelho não foi feito para agradar ninguém, irmãos. A mensagem do evangelho é muito clara. O reino de Deus está próximo. E se você não se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, você vai para o inferno. É uma mensagem que não agrada ao pecador. Só que muitos pregadores, muitos palestrantes, pastores, estão transformando a mensagem do evangelho em um discurso terapêutico, esvaziado do poder, da justiça do Salvador. Um evangelho suave para os pecadores não é o verdadeiro evangelho. A mensagem do reino, irmãos, ela pode ser ofensiva para aqueles que não querem mudar de vida, só que é esse evangelho que carrega a verdadeira salvação. Não adianta, irmãos, não adianta passar a mão na cabeça, não adianta tentar amaciar. O evangelho é um só. Não estou dizendo que nós temos que chegar nas pessoas apontando o dedo na cara delas, falando que elas vão para o inferno. Não é isso. Só que a mensagem do evangelho é muito clara. Todos os apóstolos, Jesus, se nós começarmos a olhar, a mensagem ela era ministrada a partir do arrependam-se dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Hoje nós, para evangelizarmos alguém, nós começamos de trás para frente. O que a gente costuma fazer? Porque Jesus te ama, Ele tem um plano na sua vida. Isso é verdade? Óbvio que é verdade. Só que nós primeiro, irmãos, precisávamos alertar o pecador sobre o pecado. Essa era a mensagem, essa era a pregação. Jesus não falou aqui para eles, vai lá e fala para eles que eu amo muito eles, que eu quero fazer um milagre, que eu quero operar algo na vida deles, vai lá, faz isso. Não, Jesus falou, vai lá e anuncia que o reino de Deus está próximo. Depois vocês vão fazer sinais, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão estender a mão para eles. Mas a mensagem que vocês precisam levar é essa. O reino de Deus está próximo. Nós não podemos inverter a ordem do evangelismo. Porque nós somos chamados para dar continuidade naquilo que Jesus fez, naquilo que os apóstolos fizeram. Hoje é a igreja quem tem essa responsabilidade. Trazendo para as nossas vidas agora, irmãos. Em primeiro lugar, nós somos chamados para proclamar o evangelho com fidelidade. Jesus escolheu 12 para uma missão muito clara, que era proclamar que o reino dos céus estava próximo. Eles não foram chamados para anunciar as suas próprias opiniões, suas próprias experiências, como eu já disse. Eles foram chamados para transmitir fielmente a mensagem que eles receberam. Da mesma maneira, nós hoje somos chamados para proclamar o evangelho com fidelidade, sem distorcer ou suavizar a mensagem, para tornar ela mais aceitável, mais agradável, mais atrativa, né? O que enche igreja hoje, irmãos, não é uma pessoa que está ali falando que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é isso que enche igreja. Não é isso que dá visualização no Instagram, no TikTok. O que lota igrejas são esses discursos terapêuticos que massageiam o ego das pessoas. Que fica chamando o povo de lindo, minha linda. Irmãos, não é possível que tem crente se deixando levar por um discurso tão banal, tão vazio,
tão fresco como esse. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Está longe de ser. Isso não é. A verdade do evangelho, irmãos, não pode mudar conforme o tempo passa, conforme a necessidade humana se demonstra no decorrer dos séculos. A mensagem do evangelho, ela precisa ser anunciada com ousadia, com verdade, com amor. Mas ela precisa ser anunciada como ela é, de fato. Cada um de nós, no contexto em que nós vivemos, nós temos a oportunidade e nós devemos compartilhar a mensagem do evangelho. Isso pode acontecer em conversas casuais que nós temos com amigos, colegas de trabalho, familiares. Isso pode acontecer através do nosso testemunho que nós damos também no nosso ambiente de trabalho, ou seja onde quer que nós estejamos. Isso pode acontecer também através das nossas redes sociais. Nós podemos fazer isso. O importante é que o evangelho seja comunicado com clareza, com integridade, sem esse monte de malabarismo para fazer as pessoas acreditarem num conto de fadas. O evangelho não é um continho de fadas, irmãos, onde todo mundo é bonitinho, feliz, alegre, não. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os profetas sofreram, e nós aqui, os bonitinhos, que não fizemos nada por Deus pelo evangelho, e somos os que vamos desfrutar do melhor dessa terra. Não que você não possa, você pode. Deus é misericordioso, é bondoso, Ele nos sustenta com graça, com bondade e amor. Só que, irmãos, quando nós olhamos para tudo que Cristo sofreu, para tudo que os apóstolos sofreram, para dar continuidade naquilo que Cristo fez, a conta não fecha. A conta não fecha. Se nós ficarmos acreditando nesse evangelho de facilidades, a conta não fecha. Da mesma forma como os discípulos foram chamados para curar, para libertar, para manifestar o poder de Deus, a igreja hoje precisa viver de maneira que as suas ações confirmem as suas palavras. De nada adianta nós termos um discurso alinhado, afiado, se quando nós pisamos o nosso pé lá fora, nós não fazemos nada daquilo que nós estamos falando. Nós precisamos de um testemunho consistente, irmãos, marcado pelo amor, pela compaixão, pela santidade. É isso que reforça a verdade da mensagem que nós pregamos. Em segundo lugar, a nossa dependência precisa ser total de Deus. Jesus instruiu ali os apóstolos a não levarem ouro, prata ou suprimentos extras, 2 túnicas, porque eles deveriam confiar na provisão de Deus. E essa orientação nos ensina um princípio essencial. Nós devemos depender totalmente do Senhor. Não significa isso que nós vamos ficar sentados esperando cair o maná do céu. Não é isso que Jesus está falando. Porque Ele comissionou os 12 e eles foram fazer a obra. Eles foram trabalhar para a obra. No nosso mundo de hoje, irmãos, onde existe uma busca incessante por segurança financeira, por estabilidade material, muitos de nós, cristãos, às vezes nos esquecemos de que a nossa verdadeira fonte de sustento é Deus. Às vezes nós deixamos de dormir por conta das dificuldades que temos. A confiança na provisão de Deus não significa irresponsabilidade financeira, mas um coração desapegado às riquezas deste mundo. Um coração e uma mente conscientes de que tudo vem e pertence ao Senhor. Tudo é dele. Não tem nada nosso. Nada é nosso, irmãos. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, qual que é a promessa que nós temos ao fazer isso? Que as nossas
necessidades serão supridas. Não os nossos luxos, não os nossos caprichos. As nossas necessidades serão supridas. Isso se aplica tanto ao sustento material, quanto aos recursos para cumprir o nosso chamado. Irmãos, é milagre de Deus nós olharmos para este templo aqui e vermos ele como ele está hoje. Ah, mas tem muita coisa para melhorar. Tem, sempre tem. Mas analisando a nossa igreja, e analisando tudo que nós construímos, o que temos aqui, é milagre de Deus. Nós temos muito mais do que aquilo que nós precisávamos para estar de pé. Nós já temos. Deus nos abençoou de forma extraordinária. E se você olhar na tua vida com honestidade, com sinceridade de coração, e começar a olhar ponto por ponto da sua vida, os tempos que você já viveu, que você vive, você vai perceber o quanto Deus te sustentou até aqui. Só não vê quem não quer. Isso nos desafia, irmãos, a servir a Deus e ao próximo, sem buscar reconhecimento ou ganhos pessoais. Jesus declarou que os discípulos receberam de graça. E por isso eles deveriam anunciar de graça também. A verdadeira recompensa, irmãos, vem de Deus e não dos homens. O problema é que muitas vezes nós nos perdemos no meio do caminho e esquecemos qual é o nosso propósito de vida. Às vezes nós estamos vivendo as nossas vidas buscando propósitos individuais, sabe? Um propósito específico para o meu CPF, para o teu CPF. Uma coisa específica, única, exclusiva para mim e para você. Só que o que Deus tem, o propósito que Deus tem, Ele tem para um povo escolhido. Ele vai usar pessoas de diferentes formas, em determinadas situações, Ele vai. Mas o propósito maior pelo qual nós fomos chamados é de anunciar o Evangelho a toda criatura. É de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Foi para isso que nós fomos chamados. A nossa vida precisa ser vivida para fazermos isso. Não que nós não vamos fazer mais nada, nós vamos, mas esse é o propósito primeiro da nossa existência. É glorificar a Deus com quem nós somos, com o que temos. É amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E a nossa missão primeira de vida é ir e anunciar as boas novas da salvação, onde quer que nós estejamos. Então, se eu tenho a minha profissão, se eu trabalho numa determinada empresa, em determinado lugar, se eu tenho pessoas que trabalham para mim, ok, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou vivendo, eu estou estudando, mas, antes de mais nada, a minha primeira missão é de viver para que o Evangelho de Cristo seja conhecido onde eu estiver. Ah, beleza, aqui é meu local de trabalho? Aqui eu vou fazer aquilo que foi designado a mim fazer? Ok, mas eu nunca abrirei mão de levar a mensagem do Evangelho enquanto eu estiver aqui. Esse é o nosso primeiro motivo de vida. Nós existimos para isso. Amém? E por último, irmãos, nós devemos ser resilientes diante da rejeição. Jesus avisou os discípulos que nem todos os receberiam. E que quando eles fossem rejeitados, eles deveriam seguir adiante. Essa instrução, irmãos, é um lembrete de que a exclusão ela faz parte da jornada cristã. Nem todos aceitarão a mensagem do Evangelho.
é o jogar pérolas aos porcos. Muitos responderão com indiferença, com hostilidade, até mesmo com zombaria. Por isso, os discípulos, eles não deveriam insistir onde eles não eram bem-vindos. Eles deveriam seguir em frente com a missão. E isso significa que nós, irmãos, não devemos desanimar quando nós enfrentarmos oposição ao compartilharmos a nossa fé. É óbvio que nós precisamos ter sabedoria e discernimento para entender se essa rejeição é um grito desesperado de socorro, porque existe isso também, ou se de fato é alguém menosprezando a fé, rejeitando de fato a mensagem. Porque tem gente que você vai falar de Cristo para ela, e ela vai começar a colocar para fora todas as angústias, todas as tristezas, todas as desilusões que ela já teve, e culpar a Deus por causa disso. Isso nada mais é de que um grito desesperado por socorro. Uma pessoa que está sedenta, que precisa enxergar Cristo, que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Mas nós vamos encontrar pessoas desdenhando da nossa fé. Só que ao invés de nós focarmos nesses que estão nos excluindo, nós precisamos continuar proclamando a verdade, onde existam corações prontos para receber. Essa resiliência também se aplica a outros aspectos da vida cristã. Muitas vezes nós enfrentamos críticas ou dificuldades ao viver de acordo com os princípios de Deus, né? Só que, ao invés de nós desistirmos, irmãos, nós devemos nos lembrar que a nossa missão não depende da aprovação humana, mas da obediência a Deus. Como Jesus disse, haverá um julgamento para aqueles que rejeitam a mensagem. Mas cabe a nós apenas anunciar e confiar no agir de Deus, no agir do Espírito Santo sobre aqueles que estão recebendo. Cabe a nós estendermos as nossas mãos quando esses estiverem necessitados. Por mais que já rejeitaram a mensagem. Talvez será através de uma ação, de um ato de amor, de compaixão, que o coração dessa pessoa se abrirá para receber a mensagem. A certeza que nós temos, irmãos, é que Jesus é aquele que envia, aquele que capacita e aquele que sustenta os seus servos. É Ele quem faz, irmãos, não somos nós. Nós somos privilegiados de poder fazer parte dessa obra. Mas é Ele quem nos escolheu, é Ele quem está nos enviando, é Ele quem promete nos capacitar e nos sustentar para que nós façamos a obra. É Ele mesmo que garante que a obra não dependa de recursos humanos, mas do poder dEle mesmo sobre nós, através de nós. A pregação do Evangelho não é só uma transmissão de informações, irmãos. A pregação do Evangelho é a manifestação do próprio Cristo ao mundo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo salvação. Então nós somos chamados a confiar plenamente nele, anunciando com fidelidade a sua mensagem, dependendo da sua provisão e seguindo adiante, mesmo diante da rejeição. Talvez você já tentou falar de Jesus para alguém e você sempre foi cortado no meio disso, você sempre tomou uma negativa enquanto você falava. E aqui nós aprendemos que isso é normal. Isso é normal. A própria Bíblia nos ensina que homem nenhum quer Deus. Não há quem o busque. Não há ninguém que o queira verdadeiramente. O que o homem quer é que o mundo tem para oferecer. O homem não quer Deus.
Então é normal que hajam rejeições no meio do caminho. Mas nós precisamos seguir adiante, irmãos, mesmo diante da rejeição, porque a obra pertence a Deus. E Ele é soberano sobre os corações. Ele é quem faz, independente de nós. Ele quem convence, e não nós, não o nosso discurso. Amém?